Nessa etapa, vamos adicionar e animar mais alguns elementos no nosso cenário. Se observarmos agora como ele está, nós temos somente um primeiro plano, que seriam aqui as rochas. Faltam elementos no fundo para que o ambiente seja mais completo. Para fazer isso, vamos utilizar um add-on. O que são add-ons? São como plugins que adicionam novas funcionalidades para o Blender. Para adicionarmos um add-on, vamos aqui no menu Edit, Preferências, e nessa janela que se abre, esse botão aqui ao meio, Add-ons, temos uma lista de add-ons que já estão disponíveis no Blender, que você só precisa ligá-los. Nesse caso, usaremos um add-on e para procurar, vamos escrever aqui Landscape. Aparece essa opção aqui, Add Mesh ANT Landscape. Clico aqui no quadradinho e pronto, ele já está habilitado. Só precisamos fechar aqui a janelinha. E o que faz esse add-on? Agora, se eu for em Shift A para adicionar algum elemento aqui em Mesh, lá ao final eu tenho essa opção Landscape. Clico aqui e aparece ali no centro do mundo uma espécie de montanha. E aqui do lado embaixo aparece a abinha com as configurações desse elemento. Nessas configurações nós temos diversas opções para controlar o tipo de montanha, de cenário que a gente vai querer. A primeira coisa que eu vou fazer será diminuir a quantidade de subdivisões. Ele vem com 128 por 128. Essa quantidade de subdivisões que ele tem. Reparem que quando eu entrei em Edit Mode, desapareceu a minha opção de configurações. Então, para isso é algo que você tem que tomar cuidado. Quando você adiciona o objeto, você não pode mexer ou entrar em Edit Mode nem nada, porque ele perde a aba de controle. Então, nesse caso, eu vou jogar fora esse e adicionar outro novamente. E agora sim eu tenho de novo as minhas configurações. Então a primeira coisa que eu vou fazer será diminuir a quantidade de subdivisões para 48. 48 em X, 48 em Y. Porque dessa forma o meu objeto vai ficar com menos polígonos, mais parecido com a estética aqui das rochas que nós criamos. Um pouco mais abaixo, eu tenho essa opção de Noise Type, que são os diferentes tipos de configuração que ele faz para gerar essas montanhas. Aqui, se eu clicar, ele tem uma longa lista que eu posso ir experimentando para ver diferentes opções de montanhas, algumas mais suaves, outras mais pontiagudas. Outras opções que eu tenho aqui são tamanho do meu noise que gera montanha, ou seja, eu posso diminuir para criar montanhas acentuadas ou aumentar para criar tipo dunas. Eu vou querer montanhas mais acentuadas para nosso caso aqui. Posso também aumentar o tamanho em X e Y, regular isso. Aqui também posso diminuir o tamanho total da área que ele vai fazer. Vou deixar em 2 mesmo. E aumentar a dimensão na altura desse noise. Nesse caso eu vou deixar aqui um meio termo.
Vou ainda experimentar um pouco mais com outros tipos de montanhas. Pronto, esse eu achei interessante, parecido com as nossas rochas aqui. Vou agora criar, da mesma forma, algumas outras opções parecidas. Então, seleciono aqui o meu objeto, vou movê-lo para lá. Reparem que agora sumiu meus controles e vou adicionar outro landscape. E ele vem exatamente igual ao anterior, com as mesmas configurações, por isso eu vou alterar aqui um pouco. Aqui essa eu já achei que está boa, coloco para lá, mais uma. E algumas agora, duas delas que vão ficar aqui nas laterais, eu vou diminuir o tamanho em Y e aumentar o tamanho em X. Diminuir em Y e aumentar em X. Um cenário mais de acordo. Movo isso para lá e vou acrescentar mais um para ficar do outro lado. E por fim ainda vou fazer um outro desses quadradinhos. Fazer com 2 por 2. Diminuir um pouco a dimensão. E vamos experimentar outros. Esse aqui eu gostei. Ok, então agora temos algumas opções aí de montanhas que nós vamos distribuir pelo cenário. A primeira coisa que vou fazer será selecionar todas elas e escalonar para apertando S para que elas tenham uma dimensão de montanha. Estas duas compridas eu vou deixar aqui nas laterais. Uma delas eu vou deixar lá no fundo. E essas duas quadradinhas também vou deixar aqui mais ao fundo. Seleciono todas novamente. Aperto S para escalonar tudo isso. Vamos ajustando aqui para criar um entorno do nosso cenário. Eu acho que exagerei um pouco no tamanho delas agora. Exagerei bastante, então na verdade vou diminuir um pouco essas quatro, deixando somente a do fundo maior. Podemos escalonar mais ainda. E do ponto de vista aqui da navezinha, onde vai ficar a nossa câmera, eu tenho agora um segundo plano que eu ainda posso ajustar mais esse tamanho. O que importa é criar uma profundidade na nossa paisagem, certo? Além das pedras aqui em primeiro plano, eu tenho também uma cadeia montanhosa por trás que fazem com que nossa paisagem fique mais completa.
Prosseguindo com o nosso cenário, agora eu vou criar um material para as nossas cadeias de montanhas. Como elas têm uma dimensão muito grande, e eu vou criar um material um pouco mais sofisticado. Aqui no nosso menu em cima, eu tenho esta abinha do lado de animação chamada Shading. Clico nela e entramos nessa configuração de interface do Blender. Vou selecionar aqui uma das minhas cadeias de montanha. Ela não tem nenhum material, então aqui eu não estou vendo nenhum node. Eu irei aqui na minha barra lateral, nos materiais, e vou criar um novo material. Clico em New e ele aparece essa opção básica do Blender, que é o Principled BSDF. Não quero este node, então seleciono ele aqui e aperto X para jogar ele fora. Reparem que a minha montanha agora ficou escura, porque ela não tem nada de material e nem saída. Vou adicionar um novo material chamado Diffuse. Na aba Shader, escolho Diffuse BSDF. Coloco aqui o meu node, conecto essa bolinha verde do BSDF com Surface, que é a superfície, e voltamos a ter a nossa montanha agora branca. Vou adicionar mais 4 nodes que serão para criar o nosso material. Shift A, o primeiro vai ser Input Texture Coordinate. Então esse vai ficar aqui do lado esquerdo. Novamente, Shift A. Agora eu vou em Conversor, pedir aqui Separate Color. Novamente, Shift A, Conversor. Agora eu vou pedir esse chamado Color Ramp. E por fim, Shift A, em Color, eu vou pedir essa opção Mix Color. Esses são os nodes que nós usaremos para o nosso material. Novamente, eu vou acionar um add-on que vai facilitar no trabalho com os nodes. Então, vamos novamente aqui em Edit, Preferências. Em Add-ons, eu vou escrever Node. Ele aparece 3 opções. O último aqui embaixo, que se chama Node Wrangler, é o que eu quero. Então, clico nele para que ele fique acionado. Fecho aqui minha janelinha. O que faz este Node Wrangler? Ele permite que eu veja o que cada nó desse está provocando no material. A primeira coisa que eu vou fazer aqui será conectar as minhas normals com o meu material. Reparem o que aconteceu ali. A minha montanha agora ficou colorida da seguinte forma, com verdes, vermelhos e azuis. O que isso quer dizer? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no meu menu e pedir o gizmo, ele mostra as direções que esse objeto está em direção ao mundo. O eixo Z é o eixo vertical, o X é uma lateral e o Y outra. Então reparem que do ponto de vista do Y, a montanha está toda verde porque é a cor que está vindo pelo eixo Y. Do ponto de vista do X, a montanha está avermelhada porque é a cor que está vindo da direção do X. E se olharmos de cima, ela está azulada porque é a cor que está vindo do ponto Z, do eixo Z. Em seguida, agora vamos usar o nosso add-on. Vou desconectar aqui a minha normal do último node e vou conectá-la a normal com o color, do separate color. E agora o que o nosso add-on faz? Aperto Shift Ctrl e o botão esquerdo do mouse e ele faz essa ligação automaticamente
E agora eu vejo o que esse Node está fazendo no meu material. Se eu novamente aperto Shift Ctrl e clico com o botão, eu troco aqui de canal do Red para o Green. E novamente eu posso ver aqui com o Blue. Me pareceu que o mais interessante seja o Green. Vou tirar aqui o meu conector e vou escolher uma cor aqui para a minha cor A. Então clico aqui e vou selecionar aí uma cor mais alaranjada e mais escura. E para a segunda cor eu quero esta mesma cor aqui do material do chão. Então eu vou clicar nesse elemento. Agora entramos no shaders desse elemento e aqui está a minha cor. Coloco meu mouse sobre a cor, aperto Ctrl C e voltando para a minha montanha, coloco meu mouse aqui sobre essa cor e Ctrl V, ele cola esta minha cor aí. Se eu conectar aqui os meus nodes, o que eu tenho aqui agora é esse mix de cores aplicado no material. O que esse mix faz? Na verdade, ele está misturando essas duas cores. Se aqui nessa barrinha de fator eu diminuir para 0, eu vou ficar somente com a cor A. Se eu colocar para 1, eu vou ficar somente com a cor B. Vou deixar aqui no meio porque eu quero utilizar este node de cores separadas para controlar essa mistura. Então aqui, como o que eu achei mais interessante foi o green, eu vou conectar o meu green com o factor. E agora eu tenho uma cor vindo de um lado e a outra de outro. Para que eu tenha melhor controle sobre isso, eu vou utilizar esse último node Color Ramp. Coloco ele aqui no meio, automaticamente ele já se conecta. Utilizando essa barrinha de preto e branco, eu posso aumentar ou diminuir a influência de cada uma dessas cores. Então, ou seja, ao invés de ter a minha barrinha aqui de 0 a 1, eu posso controlar com a minha barra de cores do Color Ramp. Ainda estou aqui com esse problema à distância, os objetos começam a sumir, então eu vou aqui no meu menu lateral, em View, e aqui onde está End 1000, eu vou colocar isso para 10.000, para que eu veja todo o meu cenário sem problema. Observando agora aqui de um ponto de vista ali onde ficará a câmera, a minha montanha lá atrás está com uma cor mais interessante e eu consigo com esse material essa sensação de luz e sombra. Vou copiar agora esse material para as outras montanhas. Então seleciono a minha primeira montanha, seguro o Shift, seleciono a que está com o material, Ctrl L, Link Material. Então esse material agora se aplicou à outra montanha lá no fundo. E vou fazer isso com todas elas. Seleciona a que está sem material, seleciona a que tem material, Ctrl L, Link Material. Agora, observando o nosso cenário, eu tenho uma paisagem mais interessante, com primeiro plano e segundo plano. Para finalizar, observando aqui o meu cenário, essas montanhas que estão na lateral, que tem o lado mais escuro voltado para o ponto de vista da câmera, criam um contraste mais interessante com as rochas e primeiro plano do que esta montanha que está ao fundo.
Então eu vou modificar a rotação desta montanha no eixo Z para que o lado mais escuro fique voltado para onde vai estar a nossa câmera. Então seleciono o nosso objeto, aperto RZ e rotaciono a montanha para que eu tenha um melhor contraste entre esses elementos do primeiro plano e do segundo plano. Vou fazer o mesmo aqui com essa. E o mesmo aqui com esta aqui. Escalonar um pouquinho também. Pronto. Agora temos aí um ambiente complexo com o primeiro plano, o segundo plano e fácil de ser construído utilizando o add-on de Landscape. Para finalizar, vamos animar um pouco também essas montanhas que estão na lateral. Volto aqui no meu menu superior e volto para a animação. E se formos ver aqui a nossa animação, o nosso primeiro plano está se movendo, mas o segundo plano fica parado completamente. Para criar um efeito estilo parallax, eu vou também animar esse objeto, só que numa velocidade mais lenta do que o primeiro plano. Então, seleciono lá minha montanha, vou para o meu frame 0, coloco ela um pouco mais à esquerda, vou no meu menu Transform, também vou animar somente no eixo X, sobre o valor de X com o botão direito do mouse, Insert Single Keyframe. Movo a minha timeline lá para o final, para o frame 800, movo a minha montanha, coloco o mouse sobre o valor de X e Insert Single Keyframe. Agora a minha montanha está se movendo também. Lembrando que temos a questão da aceleração e desaceleração que o Blender coloca quando animamos um objeto. Então, vou tirar essa aceleração aqui nos nossos gráficos. Vou aumentar aqui a minha janelinha, coloco o meu mouse nessa região, aperto Home no meu teclado numérico, com o meu gráfico em X sendo visualizado, vou aqui embaixo no menu Key, Interpolation Mode e coloco linear. Agora minha montanha se move com a mesma velocidade por todo o tempo. Farei o mesmo na montanha do outro lado. Seleciono a montanha, coloco ela um pouco mais à esquerda, menu, botão direito sobre o X, Insert Single Keyframe, movo a minha timeline para o final, movo a minha montanha para a direita, menu, botão direito, Insert Single Keyframe, vamos aqui no meu gráfico, aperto Home e novamente no menu Key, Interpolation Mode, linear. Vamos lá na nossa navezinha. Se você quer dar um zoom diretamente para uma área, eu seleciono aqui o meu objeto nave, por exemplo, e aperto a vírgula do teclado numérico que está do lado direito do seu teclado, ao lado do 0. Apertando a vírgula, ele vai diretamente próximo a esse objeto que foi selecionado. Isso é uma boa dica.
para facilitar a navegação. Agora, se a gente der o play, eu tenho o primeiro plano se movendo, mas o segundo plano também está se deslocando, não está estático. Isso forma o efeito de cenário parallax.